Olá a todos. Hoje eu estou aqui com o Guilherme Perini, médico do Hospital Israelita Albert Einstein. Eu sou Larissa Teixeira, médica do serviço também. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que a gente tem, o que a gente espera encontrar aí no próximo congresso que a gente vai ter de hematologia, o Congresso Europeu, que vai ser realizado em junho. E aí, Guilherme? Vai começar, né? Os congressos de verão que a gente fala, né? A gente tem, esse ano são 3, né? A gente tem ASCO, que é agora final de maio, depois a gente tem IRA, que é a primeira semana de junho, e depois a gente termina com Lugano, segunda semana. Tem muita coisa para sair aí. Lugano, obviamente, é focado só em linfomas, né? Então, aí sim eu acho que a gente vai ter um volume muito grande, mas de qualquer maneira, a gente tem muita coisa saindo aí no IRA, nas áreas de linfoma, que eu acho que vão ter uma mudança na nossa prática, com certeza. E você consegue citar algum deles? Algum que realmente você acha que vai impactar no nosso cotidiano, na prática clínica? Cara, eu vou começar por um bem atípico, mas que eu achei que é talvez a maior mudança de prática que a gente tem. Que é um estudo feito, randomizado, estudo fase 2, para leucemia de células leucemia de linfócitos grandes Large granular. e granulares, né? Que é a famosa leucemia LGL. Essa é uma doença rara, difícil de ser estudada, porque tem uma dificuldade de diagnóstico também. É uma doença indolente, mas que pode ter repercussão na vida do paciente, pode ter citopenia, necessidade transfusional. E a gente nunca soube como tratar bem essa doença, né? A gente tem grupos que utilizavam mais metotrexato em doses baixas, outros análogos de purina, como fludarabina, alguns como agente alquilantes. E assim, todo mundo vai ter aí um caso a cada 2, 3, 4 anos. E a gente não sabia qual que era o melhor tratamento. Esse estudo randomizou esses pacientes para receber ou ciclofosfamida oral ou MTX oral. E ciclofosfamida foi melhor. O que vai meio contra o que todo mundo imaginava que MTX, né, metotrexato, em doses baixas era o melhor tratamento. Então, o endpoint de resposta, independência transfusional e tudo isso foi melhor com a ciclofosfamida. Esse estudo eu acho que muda muito a nossa prática. Obviamente não muda a prática de muitos pacientes, porque é uma doença rara, mas é inegável que é o primeiro estudo randomizado feito nessa doença, que comparou 2 braços com uma boa equipoase, né? Qualquer um podia ser positivo, e o resultado foi claramente a favor de ciclofosfamida. Então, esse para mim, assim, esse fato de tudo que vai mudar amanhã a minha prática, eu acho que é esse. Eu acho que hoje, se eu me deparar com um paciente com um diagnóstico de uma leucemia LGL, o primeiro tratamento vai ser ciclofosfamida oral. Fácil de conseguir, barato, poucos efeitos colaterais. A gente sabe manejar bem, né? A gente, manejar. Como hematologista, a gente lida bastante com... Exatamente. Então, eu achei esse estudo fantástico. Vai ser uma apresentação oral, obviamente não é uma plenária, porque também, né, a gente está falando de doença rara. Mas eu achei bastante interessante esse estudo. Viu? E falando também da nossa prática clínica, acho que tiveram 2 estudos que vale a pena a gente citar. Não necessariamente vão mudar a nossa prática, mas eu acho que eles refletem bem o que a gente vê no dia a dia. Foi a avaliação de 60 pacientes com difuso de grandes células B com recaída em sistema nervoso. 600, isso, exatamente, 600. Exatamente. Então, esse estudo legal, é um estudo multicêntrico, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, pacientes com recaída no sistema nervoso central de linfoma difuso. E o que eles viram, na verdade, são 2 coisas, né? Recaída isolada, ela é melhor do que a recaída conjunta, sistêmica. Acometimento sistêmico. E o jeito da recaída também tem impacto, né? Então, a recaída que ocorre vidroretiniana é a que tem melhor prognóstico, seguido de recaída parenquimatosa. E aquele que tem o pior prognóstico é a recaída de leptomeninge. Leptomeninge, exatamente. E um achado interessante desse estudo, que vai... Eu tenho uma teoria, né, baseada única e exclusivamente em achismo, não, tô brincando, mas em alguns dados, que o tipo de recaída em sistema nervoso central, ele é diferente dependendo do subtipo de linfoma. Eu acredito que a recaída em leptomeninge, ela é muito mais frequente em linfomas double hit, tá? E as recaídas parenquimatosas, elas são maiores em linfomas ABC do tipo MCD, tá? Por que isso eu acho que é importante? Porque nenhum estudo que a gente fala de profilaxia, se a gente está pensando nos 2 desfechos, vai ser diferente. Então, provavelmente, na minha visão, talvez a quimio intratecal
tem um valor maior nos double hit. Porque isso caminha para esses linfomas que são dirigidos, né, driven pelo MYC, como a gente faz com Burkitt. Qualquer estudo de Burkitt que você tira intratecal, você tem problema. Né? Então, acho que o double hit, nesse cenário, ele vai um pouco mais perto. Ele recai mais leptomeningite, talvez tenha um valor melhor se fazer intratecal. E, ao mesmo tempo, intratecal falha, porque você tem uma parte daqueles pacientes de alto risco, infiltração renal, infiltração testicular, que são nitidamente MCDs. Né? Eles são praticamente uniformes, que envolvimento renal, testículo, e, obviamente, gênito urinário, geralmente é MCD e dá recaída parenquimatosa, né? E aí, para esses, talvez o MTX em altas doses seja um pouco mais importante. Então, isso é uma teoria que eu tinha, obviamente não tinha dado suficiente, mas esse estudo ele analisa que em pacientes com recaída leptomeníngea existe um enriquecimento muito grande para os linfomas double hit. E para os recaídas parenquimatosas, eles não fizeram, obviamente, análise molecular, mas tem um enriquecimento para linfoma de testículo. Então, teoricamente, e tem uma diferença também, e já são dados um pouco mais antigos, do tempo mediano da recaída. A recaída no double hit, que é a leptomeninge, ela é mais precoce. Ela geralmente cai ali no finalzinho, no meio para o final do R-CHOP. Né? 4 a 6 meses o paciente recai. E a recaída parenquimatosa, ela é, em mediana, 9 meses. Nesse estudo, se eu não me engano, foi 10 meses. O que isso fala para a gente? Que talvez para essas doenças que são direcionadas pelo MYC, você tem que fazer intratecal até por uma questão de tempo. E essas que são MCD, com rim, etc e tal, você poderia fazer as duas doses de alta... As duas doses de altas doses de metotrexato no final, porque você teria tempo para isso. Então, assim, eu acho que a gente começa a caminhar para entender a recaída muito mais como um fenômeno biológico do que como um fenômeno de score. Vou fazer lá o cálculo, o IPI mais o rim, etc e tal, isso vai dar um risco X de fazer. Eu acho que é um dado interessante, não muda a prática ainda, mas eu acho que a gente começa a desenhar isso aí mais para frente. Exato. E teve um estudo que a gente ainda não tem os dados, né? Mas, enfim, com certeza vai ser de grande importância os dados finais do Polargo, né? Que a gente não que a gente não teve acesso, porque, enfim, vai ser plenária, né? O abstract está embargado, mas, assim, não há dúvida nenhuma que o estudo é positivo, porque é plenária. Então, um estudo negativo não seria plenária. Vale ressaltar que o Brasil está como autor desse estudo, a Juliana Pereira, do ICESP, é uma das autoras do estudo. Não falei com ela, então não tem spoilers para dar. Eu acho que também ela não daria spoilers. Não. Mas, de qualquer maneira, é sempre bom ver o Brasil lá na plenária. Que é polatuzumab RGMOX versus RGMOX. Um pouco semelhante, igual foi o STARGLO, mas aí com glofitamab. Eu acho que vamos ver a magnitude do benefício. Acho que essa é a grande... o que vai mudar para a gente é a magnitude do benefício. Por quê? Bom, por vários motivos, né? Então, a gente está falando de tratamento de linfoma recaído para pacientes inelegíveis a terapias mais intensificadas. Um braço recebendo o antigo considerado Standard of Care, que é RGMOX, com muitas críticas. RGMOX é uma terapia que tem uma eficácia menor. Teve seu valor histórico, obviamente, mas não é uma coisa que a gente pode dizer que ninguém faz tendo aquela certeza que a grande maioria dos pacientes vão se beneficiar. A maioria dos pacientes que se beneficia. Mas durante muito tempo, foi braço controle de grande parte dos estudos nessa população. Se a gente for pegar STARGLO, o braço controle é RGMOX. R-LONCA, o braço controle é RGMOX. Polargo, o braço controle é RGMOX. Enfim, você tem aí um número de estudos em que ele foi aceito por todas as entidades regulatórias, éticas, etc., como braço controle. E, aparentemente, o POLA vai melhorar esses resultados. Agora, a magnitude importa aqui. Por quê? Porque você já tem a saída do STARGLO. E o STARGLO tem um benefício de sobrevida global. Né? O endpoint primário do estudo, na verdade, foi sobrevida global. Então, se você tiver um benefício só em sobrevida de progressão, mas se não tiver sobrevida global, que é possível, porque o número de terapias subsequentes aumentou bastante em linfoma difuso, eu acho que provavelmente vai nadar e não vai morrer na praia. Porque a gente vai preferir utilizar glofitamab com GEMOX. Se o benefício
de sobrevida global existir, aí vai depender do benefício. Porque os dados do STARGLO, eles são muito importantes. As curvas são muito importantes. Para apimentar um pouco mais isso, agora, tem mais ou menos uma semana, o FDA não aprovou de cara o Glofigemox. Porque numa subanálise do estudo, eles viram que o benefício era mais em populações tratadas na China do que as populações tratadas nos Estados Unidos, provavelmente refletindo uma terapia pós-protocolo um pouco inferior, não tinha CAR-T, etc. e tal. Então, a gente provavelmente pode ser que não tenha aprovação do STARGLO e tenha a aprovação do Polargo. Então, assim, a gente não tem absolutamente nada desse abstract, mas a gente sabe que esse abstract vai dar muita discussão, porque ele está chegando num cenário que já está muito mexido, já tem muita crítica ao braço controle, mas, obviamente, quando o estudo começou há 5, 6 anos atrás, era o standard of care, não tem nenhuma dúvida disso. Num cenário que todo mundo apostava na aprovação do Glofi, e o Glofi não foi aprovado de cara. Então, tem um drama aí nesse abstract, entendeu? Então, eu realmente acho... Tem todo um cenário por trás, né? Eu acho que isso aí vai ser provavelmente o abstract mais falado. E aproveitando o gancho, alguma coisa interessante de bispecífico? Cara, tem muita coisa, né? Tem, então, EPCO, ICE, os primeiros dados de resultado, toda possível combinação, Pola, Glofi, com R-Shop, estudo fase 2 inicial. Tem o tri-específico, os tri-específicos estão chegando. Então, assim, eu acho que tem muita coisa chegando, mas eu não vi nada que esteja tendo um impacto, por exemplo, igual o STARGLO teve nas últimas apresentações. Eu acho que a gente tem, assim, desenhando que provavelmente os bispecíficos vão entrar em toda a jornada do paciente. A linha de tratamento. Exatamente. Então, eu falo que entre aspas, é o novo rituximab. Então, você vai utilizar em primeira linha, você vai ter benefício de utilizar em primeira linha, você vai ter benefício de utilizar em segunda linha junto com quimioterapia, você vai ter como monoterapia em linhas subsequentes. Então, acho que bispecífico cresce muito, né? Mas eu acho que ainda não maturou os dados suficientes. A gente ainda precisa dos estudos de primeira linha, com R-Shop, por exemplo, o Glofi tem Pola, R-Chip com Glofi, Epcoritamab tem Epco, R-Shop, enfim, a gente tem aí, esses estudos ainda não estão prontos, mas eu acho que é o caminho natural. Por hora, monoterapia, combinação, eu acho que vai depender muito de aprovação do STARGLO, e agora a gente vai ver o que o Polargo adiciona nisso aí. Perfeito. E para a gente finalizar, vamos terminar com a LLC. Acho que talvez o mais interessante que a gente tenha de LLC é o FLAIR, né? Os dados que a gente vai ter do FLAIR. Só para a gente relembrar, o FLAIR foi o estudo que avaliou quimioimunoterapia versus ibrutinib mais veneto e a terapia guiada pela DRM, né? Então, os pacientes podiam fazer até de 2 a 6, dependendo se ele atingir a DRM, e a gente viu aí um ganho de sobrevida livre de progressão e sobrevida global com diferente estatística para o braço do Ibrut com o veneto guiado por DRM. Eu queria que você comentasse. Eu acho que é a morte da época da monoterapia de inibidor de BTK em LLC. Assim, eu acho que esse é uma fala bem forte, mas eu acho que é o primeiro estudo que mostra uma diferença de sobrevida global em fazer combinação comparado com monoterapia. Não vamos nem entrar na questão de toxicidade, dependente de exposição, custo, etc, 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 etc. Então, I mais V, guiado por DRM, deu uma diferença de sobrevida global numa janela relativamente curta de 5 anos versus I como monoterapia. E o que eu tiro disso? Provavelmente uma parte dessas mortes não foi relacionada à LLC. Porque 5 anos, uma janela de 5 anos em LLC é uma janela curta. Então, provavelmente, I mais V foi menos tóxico do que I monoterapia. Né? Então, acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que é tudo isso que a gente falou. Você vai ter menos custo, tudo mais relacionado com a terapia finita. Agora, a grande pergunta a gente sabe já, e os dados vêm mostrando isso, que o inibidor de primeira geração, que é o ibrutinib, ele vem ficando para trás. Será que a gente pode pegar esses dados e aplicar para os inibidores de segunda geração? Será que Z mais V ou A mais
V vai ser melhor que Z mono ou A mono, a gente não sabe. Então Sim. tem que tomar cuidado com a primeira coisa em relação a isso. E a segunda coisa é que a DRM que eles utilizaram não é uma coisa padronizada no mundo. Então não é assim, amanhã eu vou estar aqui no Brasil, no meu consultório, eu vou pedir, quero seguir o Flare como foi feito, faz aqui essa DRM. Não é uma coisa tão simples assim. Sim. Mas eu acho que é mais um dado que mostra que fazer combinação, terapia finita, diminui risco de toxicidade, diminui surgimento de clones resistentes, enfim, acho que ajuda a gente a entender. E é muito mais fácil, né? Terapia só oral, combinação, enfim, acho que para o paciente vai ser muito bom. Vamos ver, eu acho que, de novo, é um passo muito importante, é o primeiro estudo que comparou terapia finita com monoterapia de inibidor de BTK, lembrar o GLOW, que é o maior estudo, fase 3, foi contra obinucorambucil, que é um comparador fraco para essa combinação. Então, acho que é muito forte, mas essa resposta a gente vai ter provavelmente com os estudos, né, como o MEDIC, que vai sair do acalabrutinib, ou até com estudos que a gente tem participado usando brutinib, não com venetoclax, mas com sonrotoclax, que é o inibidor de BCL2, que também está sendo desenvolvido, para a gente ver como que isso vai ficar com os inibidores de segunda geração. Inibidor de primeira geração, aparentemente, a combinação vai melhor. Tá ótimo, então... Só para a gente não deixar de falar, que eu acho que é uma análise importante, que é manto, uma subanálise do ECO, que é pacientes de alto risco, né? Morfologia blastoide, KM7 elevado. Eu falo isso por quê? Porque esta plataforma de comparar químio, né, com bendamuxina rituximab, químio com bendamuxina rituximab e um inibidor de BTK, ela já vem sendo tentada há mais de 10 anos, né? O SHINE começou em 2014, não conseguiu ainda ter como é que fala? Uma aceitação muito grande. O ECO ele é muito melhor desenhado, porque ele tem crossover, enfim, ele é um estudo diferente. Mas essa análise de subrisco para populações de alto risco é uma coisa importante. Por quê? Porque o SHINE falhou em mostrar essa diferença. Né? Então, essa diferença favorece, talvez, se a gente não for utilizar isso para todo mundo, que aí eu acho que vale um outro vídeo aqui de muito tempo discutindo isso, mas pelo menos esse benefício em alto risco talvez valha. Então, acho que é um abstract que, de novo, não sei se muda a prática ainda, a gente não tem aprovação regulatória ainda para isso, mas começa, de novo, a reposicionar esse inibidor de BTK em primeira linha de manto. Vamos ver. Acho que as curvas são boas, mas a gente vai aprender mais, obviamente, na apresentação. Ótimo, e até porque essa é uma população de necessidade não atendida que a gente tem, totalmente. Né? De novo, eu acho que o que a gente precisa aprender em manto é que talvez o melhor momento é manter esse paciente na primeira linha. As linhas subsequentes, mas que tenham melhorado, a gente ainda luta um pouco mais. Então, vamos ver. Eu acho que a gente tem aí um cenário grande pela frente. Isso, e a gente espera aqui para discutir o pós-ESH. O pós-IRRA, pós-IRRA, perdão. Tem muita coisa, assim. Se a gente poderia ficar aqui, eu acho que vão sair os dados do estudo de golcadomida, que a gente participou, que são bastante interessantes. Enfim, a gente tem... Cara, o cenário é muito amplo, assim, bispecífico, pequenas moléculas, enfim, eu acho que muito de DRM que a gente não tocou ainda, mas que tem dados muito impressionantes de DRM. Enfim, eu acho que a gente tem caminhado bem nessa área aí. Acho que esses são talvez os que tenham mais me chamado a atenção, mas obviamente, com certeza, tem muitos outros aí importantes. É isso. Obrigada. Valeu, Lari. Valeu.